Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esta videoaula e nela nós vamos iniciar o assunto de análise combinatória, né? Então começaremos com o princípio fundamental da contagem, tá bom? Então a análise combinatória ela visa o quê, né? Ela visa desenvolver métodos que nos permita contar elementos de um conjunto, né? Sendo estes elementos ou agrupamentos formados sob certas condições. Então é uma maneira da gente contar os elementos do conjunto, tá bom? E uma das maneiras, digamos assim, mais eficientes que resolve praticamente todos os tipos de problema é o princípio fundamental da contagem, que diz o seguinte: se há x modo de tomar uma decisão D1 e tomada a decisão D1 existe y modos de tomar a decisão D2, então o número de modos de tomar sucessivamente a decisão D1 e D2 em sequência é x vezes y, né? É claro que a gente pode aplicar esse princípio a várias decisões. Por exemplo, se eu tenho, sei lá, três decisões, né, X, Y, Z, é D1, D2, D3, e a quantidade de modos, né, que eu estou tomando uma decisão D1 é X, tomada a decisão D1, eu tenho uma decisão D2 a ser tomada, eu tenho Y modos, e tomada a decisão D1 e D2, eu tenho Z modos de tomar a decisão D3, então o número de modos de tomar as três decisões sucessivas é X, Y, Z. Né? Então, a estratégia para a gente resolver problemas. Primeiro, né, tem que ter uma certa postura. A gente deve sempre se colocar no papel da pessoa que deve fazer a ação solicitada pelo problema e ver que decisões devemos tomar. Certo? Então, está focado naquilo que a questão pede. Se a questão está pedindo para, por exemplo, quantidade de anagramas, está pedindo para colorir alguma coisa, tem que procurar já aquilo, certo? Divisão. Às vezes é necessário dividir o problema, certo? Por quê? Porque às vezes vai ser necessário para a gente conseguir resolver o problema, dividir ele em vários casos, tá certo? Então isso ele deve ser feito quando for necessário, não sempre, mas às vezes será necessário, principalmente quando a gente encontrar, digamos assim, decisões que a gente vai ficar ali na dúvida, né? Então divide o problema e faz cada uma separado. Não adiar dificuldades. Certo? Pequenas dificuldades adiadas ela costumam se tornar grandes problemas mais à frente. Então, se uma decisão ela precisa ser tomada, ela for mais restritiva do que as demais, todas as outras, então essa é que tem que ser tomada primeiro. Certo? Por quê? Porque você já vai eliminando as restrições. Certo? Então vamos iniciar nossos exemplos. Tá bom? Então eu vou trazer aqui uma série de exemplos, um após o outro, em que a gente vai aplicando o princípio fundamental da contagem. Então, o primeiro exemplo tem uma bandeira formada por 7 listras que deve ser colorida usando apenas as cores verde, azul e cinza, certo? Então, aqui é importante. São 3 cores possíveis. Se cada lista deve ter apenas uma cor e não se pode usar cores iguais em listas adjacentes, quantos modos você pode colorir a bandeira? Então, você tem a bandeira. Então, aqui, 2, 3, 5, 6, 7. Pronto. Então você tem que a bandeira e você quer colorir. Então, colorir a bandeira significa você escolher uma cor para cada lista, certo? Então, se a gente ordenar, por exemplo, a lista aqui, nessa aqui como sendo a primeira lista, essa aqui é a segunda, e assim sucessivamente, essa aqui é a sétima, né? Então, como é que eu posso colorir a bandeira, né? Então, tipo, a primeira lista, eu posso ter quantos modos? Tenho 7 modos. Desculpa, 7 modos não, tenho 3 modos, né? Eu posso escolher verde, azul ou cinza, certo? Para a segunda lista e para a terceira, para a quarta, assim sucessivamente, eu vou ter quantas? Eu vou ter duas. Por quê? Por exemplo, na primeira eu escolhi uma, certo? Como na segunda não pode ser igual à primeira, né? Então eu só tenho duas possibilidades. Né? Escolhi da segunda, na terceira eu só não posso colocar igual à anterior, mas eu posso colocar igual à primeira, sem nenhum problema. Certo? Então, a segunda, a terceira,
até a sétima, eu tenho 2 modos cada. Certo? Então, de maneira geral, a minha resposta vai ser, né, então, a minha decisão D1 é escolher a primeira cor da lista 1 da primeira lista, a minha decisão D2 da segunda lista, e assim sucessivamente. Portanto, a resposta é 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Então dá 3 vezes 2 elevado a 6, que é igual a 192 modos. Certo? Essa é a maneira da gente resolver, digamos assim, direta, certo? No sentido de eu responder para mim, por exemplo. Agora, numa escrita, por exemplo, eu preciso ter um pouco mais cuidado, né? E aí eu preciso escrever melhor. Então, por exemplo, então, colorir a bandeira é escolher uma cor para a lista. Para a lista. Certo? Então, para a primeira, né? Para a primeira lista, há 3 modos, né? A gente viu. Para a segunda, eu tenho 2 modos. Porque tem que ser diferente da primeira. Né? Então, para a terceira, 2 modos também. Ser diferente da segunda. E assim sucessivamente, né? Portanto, há 3 vezes 2 elevado a 6 modos. Certo? Então veja que o jeito, né? Uma coisa é escrever, outra coisa é resolver. Certo? Você pode já ir escrevendo e resolvendo, né? Ou você pode resolver já, digamos assim, de uma maneira mais direta ali, né? Colocando, por exemplo, que eu coloquei os tracinhos da bandeira, fui vendo aqui quem é quem, tá certo? Desde que fica bem claro as nossas restrições, né? Por exemplo, aqui eu tenho que colocar diferente da primeira, por exemplo, aqui em cima eu não coloquei isso, certo? Então, essa maneira de escrever é muito importante para se compreender a solução dentro da análise combinatória. Tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Então, quantos números naturais de 3 algarismos distintos na base 10 existem? Tá bom? Então, vamos pensar aqui na solução rápida e depois a gente faz uma solução, digamos assim, escrita. Bom, eu tenho um número de 3 algarismos, certo? Naturalmente, eu não posso começar com zero, tá bom? Porque se começar com zero, ele seria de 2 algarismos, porque a gente não conta sempre zero à esquerda, né? Então, a restrição que eu tenho nesse caso é no primeiro algarismo, portanto, eu tenho que começar por ele. Então, nele eu tenho quantas possibilidades? 9. Escolhido ele, esses dois aqui eles não têm nenhuma restrição, né? Como eu quero algarismos distintos, então já não pode ser igual ao primeiro. Portanto, dos 10 algarismos que eu tenho, né, porque agora eu posso escolher o zero, eu só posso usar 9. Eu só não posso usar o primeiro que foi escolhido. Feita a escolha do segundo algarismo, no terceiro me resta 8 algarismos disponíveis. Portanto, seria 8. Então, o resultado seria 9 vezes 9 vezes 8. Então, como é que a gente pode escrever sem ter que escrever, né? O primeiro algarismo tem 9 modos, né? O segundo algarismo, tal, tal, tal. Então, a gente pode tentar fazer um esquemazinho e justificar entre parênteses. Por exemplo, né? Esse seria um módulo. Escolha dos algarismos. Então, por exemplo, o primeiro algarismo. Nós temos quantos modos? 9 modos, né? Aí eu boto aqui a restrição. Não pode ser o zero. Certo? O segundo algarismo. Eu tenho 9 modos também.
não pode ser o primeiro. E o terceiro algarismo, 8 modos. Né? Não pode ser o primeiro e nem o segundo, tá bom? Então, logo, A, quanto, né? 9 vezes 9 vezes 8, que é igual a 648, números do tipo solicitado. Termina. Certo? Então, veja que a gente tem essa maneira aí também, não precisa ficar escrevendo, né? Para o primeiro algarismo, eu tenho 9 modos de escolher. Né? Não pode ser o zero. Para o segundo algarismo, eu tenho 9 modos, não pode ser o primeiro. A gente pode meio que fazer esse esquemazinho, né? Meio que bate pronto, para poder resolver. Então veja que fica claro, portanto é uma solução bastante boa. Vamos para o nosso terceiro exemplo. Então, quantos números de 3 algarismos distintos na base 10 existem? Certo? Então, a diferença do exemplo 2 para o exemplo 3 é que agora eu preciso que seja um número par. Tá certo? Então vamos lá. Vamos fazer aqui o esquemazinho rápido, para a gente compreender a solução, depois a gente tenta fazer. Então veja aqui, primeiro, para o número ser par, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Portanto, a rigor, eu tenho aqui 5 possibilidades. Certo? Depois disso, né, que é uma restrição. A outra restrição é que o 0 não pode ser o primeiro. E aí, quando eu for aqui, quantas possibilidades eu tenho? Aí depende. Depende de quê? Se o 0 já foi escolhido aqui ou se o 0 não foi escolhido aqui. Então, veja que aqui eu tenho um impasse. Então, aqui não tem para onde correr. Eu preciso dividir o meu problema em dois casos. O caso em que o 0 apareceu no terceiro algarismo, certo? E o caso em que o 0 não aparece no terceiro algarismo. Certo? Então, a gente vai precisar dividir o caso. Tá bom? Então, vamos dividir aqui o caso. Então, o primeiro caso é se o número termina em zero, tá bom? Então, o último dígito, então, cada dígito pode ser escolhido, né? Vou botar assim, ficar claro. Pode ser escolhido. Então, o último dígito ele pode ser escolhido de quantos modos? Só um modo, né? É o zero, certo? Já que eu estou no caso que o número termina com zero, né? E depois disso, como o zero ele foi escolhido, então tanto faz já que eu escolhi o primeiro ou o segundo, tá certo? Então, vamos lá. O primeiro dígito. Meu primeiro dígito eu tenho 9 modos. Por quê? Porque ele tem que ser diferente de zero. Né? E o zero já foi escolhido, então eu tenho 9 disponíveis. O segundo dígito eu tenho 8 modos. Né? Diferente do primeiro e diferente, desculpa, diferente do terceiro, né? Que é o último. Certo? Então, nesse caso, há 1 vezes 9 vezes 8, 72 modos. 72 números, né? Certo? E o segundo caso? Então, no segundo caso, é se o zero, se o número, né? Se o número não termina em zero. Se o número não termina em zero. Então, cada dígito
ou algarismo, né? Tanto faz. Pode ser escolhido. Vamos lá. Então vamos lá. Então vou começar com o último dígito, porque o último dígito eu preciso que seja 0, 2, 4, 6 ou 8. Né? Como não termina em 0, então para o último dígito, vou botar aqui, né, para o terceiro dígito, eu vou ter quantas possibilidades? Eu vou ter 4. Né? 4, 4 modos, né? São eles, né? 2, 4, 6 ou 8. Né? Aí eu vou para o primeiro dígito. Por quê? Eu tenho uma restrição do primeiro dígito. Ele não pode ser o 0. E o 0 está figurando ainda. Então, primeiro dígito, eu tenho quantos modos? Eu vou ter, vamos lá, já escolhi um do terceiro dígito. Certo? Não pode ser o 0. Então, tem que tirar outro. Então, sobrou 8. 8 modos, né? Tem que ser diferente de 0 e diferente do terceiro dígito. Né? Por fim, o segundo dígito. Então, no segundo dígito, eu tenho também 8 modos. Né? Não pode ser primeiro e também não pode ser o terceiro. Certo? Então, nesse caso, A 4 vezes 8 vezes 8, 256 modos, números, né? Certo? Então, logo, A 72 mais 256 aqui, né? 256, que dá 328 números pares de 3 algarismos distintos. Tá bom? Então, quando eu separo nesses casos, eles são disjuntos, né? Um não tem nada a ver com o outro. Então, por isso que eu, nesse caso, somo. Tá bom? Então, vamos para o nosso próximo exemplo. Nosso próximo exemplo, ele pergunta quantos números naturais de qual algarismo, na base 10, que sejam menores do que 5.000 e divisíveis por 5, podem ser formados usando apenas o algarismo 2, 3, 4 e 5. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos botar aqui nosso esquemazinho de 4 números e vamos tentar ver se a gente tem um caminho mais ou menos traçado. Então, nós temos algumas restrições. A principal delas é que o número precisa ser divisível por 5, talvez a mais restritiva. E aí, para o número ser divisível por 5, eu preciso que ele termine em 0 ou 5. Né? Como os números são apenas 2, 3, 4 e 5, então não tem para onde correr. Aqui eu só tenho uma possibilidade. Tem que ser o 5. Né? Feito isso, o que é que eu preciso? Outra restrição é que ele seja menor do que 5.000. Então, para ele ser menor do que 5.000, o 5 não pode figurar na primeira casa. Né? Portanto, nessa primeira casa, eu tenho quantos modos? 3 modos. Tá bom? E nada mais, não tem restrição nenhuma, portanto, como eles não pedem que o número seja diferente, então aqui eu tenho 4 possibilidades e aqui eu tenho 4 possibilidades. Então, de certa forma, nós já conseguimos determinar mais ou menos a solução, tá certo? Então vamos lá. Então, o quarto algarismo, ele pode ser escolhido de quantos modos? Só tem um modo, né? Que deve ser o 5, já que ele é dividido por 5. Depois disso, vou para o primeiro algarismo, né? Primeiro algarismo. Aí eu tenho 3 modos. Né? Ele não é diferente de 5, para ele ser menor do que 5.000, e diferente. Não, desculpa, só tem que ser menor que 5, né? Só tem que ser diferente de 5 porque tem que ser menor que 5.000, né? Depende de 5. Aqui. Pois deve ser menor que 5.000. Certo? Aqui a gente pode até para ficar completo, né? Não pode, deve ser o 5, pois é divisível por 5. Aí depois disso, tanto no segundo algarismo como no terceiro, a gente não tem restrição, né?
no terceiro algarismo, 4 modos. Certo? E no terceiro algarismo, também 4 modos. Certo? Então, resposta. Então, é 1 vezes 3 vezes 4 vezes 4, que dá igual a 48. Certo? Beleza, vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo, ele pergunta assim, né? Quantos divisores inteiros positivos possui o número 360? Depois pergunta, quantos são pares, quantos são os ímpares e quantos são quadrados perfeitos. Certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer nesse caso, esse de problema de divisão, é fatorar o 360, certo? E aí, quando você fatorar o 360, você vai ver que ele fica 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5. Por que eu preciso fatorar? Porque eu preciso saber quais são os fatores primos do 360, tá certo? Portanto, né, os divisores de 360 são da forma... eles precisam ter os mesmos fatores, 2, aí é uma potência aqui, o 3, outra potência, e o 5, outra potência, certo? E aí esse alfa, por exemplo, o alfa, ele precisa variar entre 0 e no máximo 3, certo? O beta, ele precisa variar entre 0, 1 e 2. E o gama, né, ele precisa variar entre o 0 e o 1, certo? Então, são todas as possibilidades do alfa, do beta e da gama, tá bom? Portanto, né, então, para o primeiro caso, portanto, então assim, dessa maneira, para mim saber quantos divisores tem, só preciso saber quantos modos, por exemplo, eu posso escolher o alfa, né? Então eu posso escolher o alfa de 4 modos. Quantos modos eu posso escolher o beta? 3 modos. E assim, eu posso escolher o gama de 2 modos. Portanto, A é 4 vezes 3 vezes 2. Então, dá 12 e 24. Então, a 24 números, né? Então, 24 números. Divisores de 360. Certo? Agora, os pares, né? Bom, os pares, qual a diferença? É porque o par, eu preciso que o número ele seja um múltiplo de 2. Portanto, por exemplo, o alfa não pode ser 0. Certo? Então, se ele não pode ser 0, ele só pode ser 1, 2 ou 3. Tá bom? Então, nesse caso, alfa deve ser diferente de 0. Logo, né, A. Então, para alfa, 3 possibilidades, para beta, 3 possibilidades, e para gama, 2 possibilidades. 18 números. Ímpares. Para os ímpares, já ao contrário dos pares. Né? Eu preciso que o 2 não apareça. Portanto, o alfa precisa ser 0. Então, nesse caso, o alfa precisa ser 0. Logo, A. Então, há uma possibilidade para o alfa, né? 3 para o beta e 2 para o gama. Portanto, há 6 números. Né? Por fim, quadrados perfeitos. Bom, para o número ser quadrado perfeito, ele tem que ser quadrado de alguém. Tá certo? Então, nesse caso, o que é que eu preciso? Eu preciso que, nesse caso, né, alfa, beta e gama precisam
ser par, ser pares, né? Ser par cada um, certo? Então, só preciso que eles sejam pares. Então, por exemplo, o alfa ele pode ser o 0 e o 2. Então, logo, A. Então, o alfa pode ser 0 ou 2. Então, tem duas possibilidades. O beta pode ser o 0 ou 2. Portanto, há duas possibilidades. E o gama só pode ser o 0. Então, só uma possibilidade. Portanto, há quatro números que são quadrados perfeitos divisores de 360. Bom? Então, vamos lá. Nosso último exemplo é a gente escreve os inteiros de 1 até 2222, tá certo? E aí pergunta, quantas vezes o zero é escrito, tá bom? Então, para a gente resolver esse problema, a gente precisa contar quantas vezes ele vai aparecendo, por exemplo, nas unidades, depois nas dezenas, nas centenas. Nas milhares eu não vou contar porque o zero não pode ser o quarto número aqui, né? O primeiro número, tá bom? Então a gente precisa contar quantas vezes ele vai aparecendo. Então vamos contar quantas vezes o zero aparece. Aparece nas unidades, dezenas e centenas. Bom, lembrando que na milhar, que seria esse número aqui, o zero à esquerda não conta, né? Então, vamos lá, nas unidades. Então, nas unidades, o que é que acontece? Né? Eu tenho aqui 1, 2, 3 e 0. Então, há quantos números, né? Então, aqui eu vou, por exemplo, nesses três aqui, ele pode ser tipo assim, 1, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até, ou seja, há 222 números, né? Do 1 ao 222, certo? Aí eu faço uma concatenação com zero. Aí eu obtenho o zero na unidade. Bom, então nas dezenas. Então nas dezenas, o que é que eu tenho? Então nas dezenas eu vou ter o quê? Vou ter aqui o número, aí o zero vai aparecer aqui, e eu vou ter aqui. Então aqui eu vou perceber que, por exemplo, nesse último eu tenho 10 possibilidades, certo? Pode ser o próprio zero, pode ser qualquer um dos outros algarismos. E na frente, eu vou ter que escrever do 1, né, depois o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, até quanto? Até o 22, que é o máximo para não ultrapassar esse número. Portanto, há 22 números, né? Aqui tem 22. Tá bom? Aqui tem 222. Aqui tem 22 números, né? Aqui tem 1, ou seja, vezes 1. E aqui tem 10. Ou seja, 220 números. Tá bom? Nas centenas. Então, eu vou ter aqui o número, o zero, depois eu tenho aqui e aqui. Então, observe que nesses dois aqui, tenho 10 possibilidades. Aqui também eu tenho 10. Aqui, na primeira, eu só tenho duas possibilidades. Ele tem que ser 1 ou 2. Então, aqui eu tenho duas possibilidades. Então, há 2 vezes 1 vezes 10 vezes 10, que é igual a 200 números. Então, a resposta seria 222 mais 220 mais 200, que dá igual a 642 números. Bom, então com este exemplo, a gente encerra essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.